Oi, gente! Tá começando mais um Nosso Olhar aqui no Multi RS, também na TV Cultura. Eu sou a Juju Macena e quem tá comigo hoje, Milena Demamã, Olá. Bruna Essig e Betina Câmara. E o programa de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é muito frequente na vida das mulheres, principalmente, né? A autossabotagem. Por que a gente se autossabota? E várias coisas que vêm, né, que estão dentro desse guarda-chuva de autossabotagem. E aí, gurias? Em que momentos da vida aí vocês sentiram, pá, agora eu tô me sabotando? Eita. Tem tantos, né? Tem tantos ali. Quem começa? Mas eu acho que, claro que é cultural, né? Essa autossabotagem, porque todo esse momento que a gente viveu, que a gente ainda está vivendo, né? Que predominava o patriarcado, a gente era diminuída, a gente servia ao marido, né? A mulher estava ali só para cuidar da casa. E no momento que a mulher começa a se libertar e dizer, não, eu quero ir atrás dos meus sonhos, eu quero fazer o que eu gosto de fazer, que seja a minha arte, eu quero trabalhar, eu quero ter o meu dinheiro, né? Nesse momento que ainda é uma luta, a gente... a sociedade fala pra gente que a gente nunca é suficiente, que a gente é ruim, que a gente tá não dá conta do resto, isso, né? que a gente tem que dar conta, sabe? Até hoje, a mulher que trabalha, nós todas, a gente tem que cuidar da casa e trabalhar, né? Daqui a pouco, o normal, eu tô falando, claro que tem maridos maravilhosos, companheiros ou companheiras, né? Que ajudam igual, né? Nós trabalhamos, nós vamos dividir tudo, mas a gente sabe que na maioria dos casos não é assim, né? Então, ainda não é essa a realidade da maioria, né? Eu acho que a gente acha que nunca é o suficiente porque a gente tem jornada dupla, tripla, né? E fora os salários que ainda são diferentes. Então, às vezes, nós mulheres que precisam sustentar uma casa, a sua vida, elas precisam trabalhar 1 ou 2 empregos e a maioria das vezes cuidar da própria casa. Então, a gente vai dizer nunca vai ser suficiente porque a gente é humana, né? Então, eu acho que começa por aí. Depois tem os detalhes. Com certeza. E tem eu acho que junto disso também tem muita questão do julgamento, né? A gente tem medo do que vão achar. Quando um homem se impõe, ele é respeitado, né? Ele é bem visto. Quando uma mulher se impõe, ela é arrogante. O que essa pessoa está pensando da vida? A gente está acostumado a ouvir esse julgamento em vários âmbitos diferentes, né? E quando, Betina, que tu te sentiu mais julgada, assim, não julgada. Te auto-julgou, no caso. Te auto-julgou e te auto-sabotou, assim, na tua vida. Olha, eu tô num momento de reflexão interessante com relação a isso, porque eu tô eu acho que não foi no programa passado que eu disse, né, que eu tô tentando viver as colheitas por coisas que eu fiz anteriormente. E até viver essas colheitas tem sido um exercício impactante de não me auto-sabotar. Porque eu acredito muito nisso que vocês estão falando, né, de uma sociedade, das pessoas, as crenças de família, né? Tu cresce, eu sou de uma família, minha mãe mesmo, tipo, não, tu tem que trabalhar, faz o que dá para te pagar as tuas contas, né? A ideia de ser artista, na minha família, era uma coisa tipo, não, né? Não dá, não é uma coisa pra gente, não é uma coisa pra nossa família, assim. Então, eu viver da minha arte, eu fazer a minha arte, eu estar acessando lugares. Eu que era aquela adolescente, eu lembro que a primeira vez que eu falei pra mãe, eu quero trabalhar no rádio, eu acho tão legal. Eu com 15, 16 anos, por exemplo, eu era fã do Heron. E agora eu faço cafezinho com o Heron, porque foi as caminhadas que a vida deu. Mas se em algum momento, quando eu recebi o convite, quando o Orestes me falou, vem fazer parte do cafezinho, o primeiro impacto era dizer, não, isso não é para mim. Porque tem toda uma bagagem ali que me dizia que não era. De pessoas que me amavam, inclusive, mas que nem elas se viam naquele lugar, né? Então, acho que, para mim, essa questão de autossabotagem é uma questão de observação o tempo inteiro. Eu tenho um pouquinho de problema com esse termo, porque, como a Milena falou, essa autossabotagem não vem do nada. Claro. Tem um histórico, né, muito Vamos falar grande com disso relação também a isso. Mas é um exercício constante e que eu tenho que fazer uma força para aceitar e acolher e estar finalmente me beneficiando de coisas que eu plantei, assim.
E efetivamente, é fazer uma força mesmo. Assim. É um exercício Betina, diário, né? E na nossa conversa, né, que a gente tem o grupo do WhatsApp para debater, né, esses temas antes, eu achei legal o que tu falou também. Estou começando a me acostumar com as coisas boas. Isso, né? Em vários aspectos da vida. É e porque eu coisas acho- boas simples. Uhum. Ontem eu ouvi uma pessoa que eu gosto muito me disse, eu acho que eu sou uma pessoa que sempre gostei do que é simples, das coisas simples. Sou uma pessoa que me vi feliz no simples. E eu também. Eu não preciso de grandes mansões, de grandes coisas. Eu costumo dizer que, meu Deus, que coisa... Eu fico feliz com, por exemplo, conseguir essa semana organizar a minha casa. Eu chego em casa, tá com cheirinho de casa limpa. Não é a minha realidade dessa semana, mas Quando consegue, aconteceu, né? foi bom. E aí eu percebo que até nessa questão da autossabotagem nessas pequenas coisas boas que me aconteceram. Vou dar um exemplo para ajudar, acho que porque eu estou me enrolando para explicar. Esses dias eu comentei com uma pessoa determinada situação. Olha, me causa certo incômodo quando isso acontece na nossa interação social. E a pessoa, ok, não vou fazer mais. E efetivamente se esforçou para fazer. E aí parece, pá, Betina, mas é o básico. Mas é uma coisa que a gente está tão pouco acostumada, pelo menos na minha vida, a dizer, olha, tu me magoou. Sim. E a pessoa dizer, ok, eu não vou fazer mais. Uhum. Que tipo, aquilo me desestabilizou. Eu me atrapalhei. Aham. Eu Não precisei esperava, de uns né? dias. Precisei de uns dias. Tu tava esperando o combate, né? Assim. Eu estava esperando, na realidade, fazendo uma autoanálise, eu estava esperando, não, isso é bobagem, eu sou assim mesmo, ou alguma Que é coisa o desse normal, tipo, né? que é o mais usual, assim. Essa coisa eu sempre fui muito vista como muito forte, muito empoderada, muito não sei o quê. Então, em vários momentos, e de uma maneira bem desumana esse processo. Então, quando essa pessoa acolheu o meu mal-estar, é uma coisa que eu não estou acostumada. Sim. E aí é um troço muito louco, assim, de se acostumar com o que é bom também é difícil, Também né? é difícil, com Não é certeza. difícil. E tu, Bruna? Então, todo dia eu acho que a gente já nasce dentro de um sistema de autossabotagem. A gente tem que, na verdade, lutar para não se autossabotar. A gente aprende a não se autossabotar. Eu acho que não é algo que a gente nasce não se autossabotando e aí, então, não. A gente já nasce com essa tendência. E todos os dias, gurias, em grandes e pequenas coisas, eu tenho que lutar para não me autossabotar. E isso que a Juju falou, dessa questão da mulher se posicionar, isso vem muito do patriarcado que a Milena falou. E isso que a Betina falou, achei demais. Enquanto ela falava, eu fiquei refletindo sobre saber valorizar. Porque a tendência é que nem eu disse assim, hoje eu vou fazer, a gente já falou aqui, vou fazer uma massagem. Não, mas será? Será que eu mereço? Será que eu posso? Sabe? Sempre essa voz que vem na nossa cabeça, e principalmente na cabeça das mulheres, desse imerecimento. Eu não mereço estar num lugar de destaque, eu não mereço ser bem remunerada, eu não mereço ter uma tarde livre. Essa coisa de ter que estar sempre justificando grandes e pequenas coisas. Eu acho que para nós é sempre muito mais árduo. A gente sempre tem que correr a milha a mais em tudo. No merecimento, no poder sair, no poder dizer não para os outros e sim para a gente. Então, como isso é sistemático e cultural, ou seja, já está arraigado, não é algo que a gente consegue perceber, aqui tem uma alta... Não, está dentro da gente, tu não está enxergando, já faz parte da gente. Tu tem que fazer um esforço para não fazer. Então, ao mínimo sinal de que eu percebo, e isso a terapia nos ajuda muito também, eu reflito, não, só um pouquinho, isso aqui é importante para mim. Por que isso aqui é importante? Será que aqui eu estou querendo me auto-sabotar? Não, eu vou dizer não aqui, eu vou dizer sim aqui, eu vou sim me priorizar aqui. Eu acho que é um processo de aprendizado. De aprendizado. E eu percebo nos homens um processo do não merecimento no que diz respeito ao autocuidado. Exato, também. Meu Deus, às vezes a dificuldade. Eles conseguem fazer adaptações para uma situação que está incomodando ou está doendo, porque, não, eu tenho que ser homem, eu tenho que dar conta, eu tenho que prover, eu tenho que... Queridinho, dá uma seguradinha e vai fazer um check-up. É porque aí que tá, eu acho que a gente sabe, na verdade, o machismo, ele não incomoda, ele não atrapalha só a vida das mulheres, né? O machismo também é muito complicado, ele exige muito dos homens, assim, Sim, coisas. dos homens. E eu acho que o que tu falou, Betina, eu me identifiquei muito também com essa questão de quando foram me acolher, porque eu acho que, assim, a mulher, de uma forma geral, a gente já tende a ser a pessoa que acolhe,
né? Então, a gente não tá preparado. Isso já aconteceu comigo também. Da pessoa tá falando, não, mas eu tô Concordo aqui pra contigo. ti, sabe? E tu ficar... Não, mas isso não é normal, não é o que eu tô acostumada, né? E é o que eu chamo da armadilha do empoderamento. Quando viralizou, popularizou o termo empoderada, não, porque tu é empoderado. E aí as pessoas começaram com um discurso muito assim, não, mas eu tô dizendo que eu não consigo, eu não tô dizendo que eu não quero, eu tô dizendo que eu não posso, eu tô dizendo que eu tô cansada, que eu tô sensibilizada. Não, mas tu é empoderada. Tu é forte. Tu é uma guerreira. Mas, gente, eu tô no ranço da guerreira. Eu não sou guerreira. Eu também. Desguerrerei. Também não sou. Guerreira Não aposentada, Porque cansada. eu cansadíssima. Mas Porque totalmente aposentada, já passou. porque é muito desumanizador esse local. Que colocam. Os homens se colocam eles, aquela coisa do o menino não pode chorar, o menino não sei o quê. E ainda tem, tá, gente? Não vem me dizer que. Não. Ainda tem essa criação do menino não pode chorar. Inclusive, até a gente já falou em outros programas, a gente tem que trazer alguma psicóloga um dia para falar sobre masculinidade tóxica. Total. Que é exatamente isso, que os homens são criados desde pequenininho, não pode chorar, não pode mostrar fraqueza, não pode abraçar os amigos, sabe? Olha a coisa do carinho Dizer que ama mesmo. os amigos. Isso. Porque é muito comum para as mulheres, né? Abraçar, beijar as amigas, dizer que ama. E os homens, meu Deus, quando fazem isso... Não. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram que eu achei fantástico. O cara mandava mensagens para os amigos dizendo, cara, eu te amo. Só isso. Só. E as respostas dos amigos quer dinheiro. Porra, o que aconteceu contigo? O que aconteceu, cara? Tá tudo bem? É vírus, é golpe, é não sei o quê. Gente, demais. A gente tem essa dificuldade de verbalizar sentimentos, assim. Mas os guris, eu vejo que é um exercício, até com relação com outras mulheres, né? Sim. Total. É muito comum tu ver homens que acham mais fácil dar um presente. Essa coisa do presente. O jeito do de pagar mostrar o jantar. que se importa, né? Eu tenho um sério problema com isso. Na rede social a gente brinca muito, né? O cara paga o jantar, o cara não paga o jantar. Cara, nesse rolê, tu tá afastando caras legais que não têm dinheiro, mas tem tantas outras coisas para oferecer dentro de uma relação e tá aproximando predadores. Porque, tipo, é por um jantar que tu se vende? Então tá. Então vou te pagar um x-egg sem ovo e tu é obrigado a aceitar tudo que... Não, Tipo isso. não é isso, né, gente? Eu Exatamente. Acho que Mas a mulher, tu falou, Betina, que o homem tem dificuldade de falar, mas a mulher também tem dificuldade de se comunicar a respeito de temas sensíveis com outras pessoas que não são pessoas da intimidade do convívio dela. A gente aqui, entre mulheres, né, na nossa roda, a gente fala, porque a gente tem a sororidade, que é outro termo também, né, Juju? Nós estamos entre mulheres, tem a questão da empatia. Agora, quando a mulher, eu acho que tem que se colocar numa posição firme com outro homem, principalmente falando de relacionamento e de mercado de trabalho, ela também tem essa dificuldade. Claro. Porque, que nem a Juju falou, se ela assumir uma postura mais firme, mais assertiva, ela vai ser taxada como, até um termo ridículo, chulo, mas mulher macho. Ela é mulher macho. Tu é bem assim, mulher macho. Né? Eu já ouvi isso. Sim. E eu não sou mulher macho, eu sou feminina, mas eu já ouvi, pela minha forma de falar, pelo meu jeito de me posicionar, muitas vezes por ser brincalhona. Aí tu é braba. Tu é braba, braba. tu tá muito braba. O que aconteceu? Tá de TPM? Tá de TPM. Então, Aí dá uma raiva isso. São coisinhas assim bobas, mas que ferem, Claro. que fazem a gente cair Que num silenciam. estereótipo. Eu ia dizer Que silenciam, né? entendeu? Então a gente também tem, nós mulheres também temos muita dificuldade, talvez quem está nos acompanhando esteja fazendo essa reflexão, porque entre nossos pares é muito mais fácil, a gente entende a gente. Agora, quando a gente tem que falar com outras mulheres num outro ambiente ou mesmo homens, a gente também, porque a gente tem medo de se mostrar frágil, de se mostrar talvez vulnerável, apesar de que a vulnerabilidade, né, já tem vários estudos mostrando o poder da vulnerabilidade, como a gente pode usar a nosso favor, sem abrir brecha para parecer fraco ou parecer uma pessoa indefesa ou que não tem poder de assertividade, mas é uma caminhada que eu acho que a gente também tem. E aí, Juju, a gente entra numa outra questão que é um tema que eu sei que tu vai trazer também, que é a rivalidade feminina. Quer dizer, porque a gente foi criado de novo, isso é cultural, isso é sistemático, isso não surgiu agora, isso vem desde berço, desde a infância, desde que o mundo é mundo, desde que existe homem e mulher, que nós mulheres
não fomos criadas para cooperar, nós fomos criadas para competir. Com certeza. E isso não acontece depois que a gente vira adolescente, depois que a gente vira mulher. Isso acontece desde o início, para competir. Isso que faz essa rivalidade acontecer. Pelo que eu estudei, tá, gente? Assim, quando eu estudei bastante empoderamento feminino, a questão do patriarcado também faz parte de colocar as mulheres, de criar essa rivalidade entre as mulheres, porque quando todo mundo sabe, né? Quando as mulheres se unem, não tem pra ninguém, né? Exatamente. E o medo, né, dos homens. É uma defesa, eu digo, é uma defesa do patriarcado. É uma defesa Isso, do patriarcado no sentido de era confortável colocar mulheres contra mulheres, sabe? Então, foi implantado na gente. E ainda tá, porque tá no nosso sangue, tá no nosso gene, né? Não, é muito difícil, a gente tem que fazer toda uma força pra gente descolar isso da gente, essa rivalidade. Sim. Se a gente fica mais fraca, assim, bem forte. já vem naturalmente. E tem uma outra coisa, a gente ainda tem uma necessidade, isso é muito triste, eu tenho observado em momentos que eu saio da minha bolha, ainda há uma necessidade de aprovação do masculino. Total. Infelizmente. Mas, Gurias, antes da gente entrar de fato nesse assunto, que eu sei que ele vai render muito pano pra manga, só porque antes da gente acabar de falar de fato da autossabotagem, no último domingo rolou o Globo de Ouro, né? A nossa maravilhosa Fernanda Torres ganhou esse prêmio inédito, né? Que a Fernanda Montenegro tinha sido indicada lá em 99. Acho que uns 25 anos atrás, né? Isso, né? Pro mesmo prêmio. E ela ganhou melhor atriz pelo Ainda Estou Aqui. E ela fez um discurso muito bonito também, mas não é nem do discurso dela que a gente vai falar, né? A Demi Moore, inclusive a Fernanda Torres também falou, ela falou que pra ela foi o discurso mais lindo da noite. Ela recebeu pela primeira vez, e eu não sei vocês, tá? Mas eu acho que a gente tava falando sobre isso, né, Betina? Eu nunca tinha me dado conta que a Demi Moore nunca tinha ganhado nada. Sabe? Porque pra mim, na minha cabeça, ela sempre foi. Ela é uma atriz que, assim, desde que eu nasci, eu acompanho ela. E não só como sex symbol, que ela sempre foi, mas por papéis, né, que a gente se lembra. E pra mim, ela sempre foi uma boa atriz. Isso não tava em discussão, sabe? E daí ela faz um discurso super emocionada, dizendo, olha, eu nem sei o que dizer, porque pra mim isso é uma coisa inédita. Eu trabalho... Eu tenho 45 anos. Com 45 anos. E eu nunca tive uma oportunidade dessas, né? Inclusive, e daí, me disseram, e aí a força eu do me até trouxe disseram, aqui pra né? ler um pedaço. Ela fala, não, um homem me disse, né, uma vez, alguém Um produtor dela. Um produtor, Isso, né? um eu ia agente dizer, dela. alguém da indústria, né? Me disse que eu era uma atriz popcorn, né? Que é aquele filme que vai fazer sucesso no cinema, tu vai ganhar uma grana, mas não vai ser levado a sério. E ela disse que por muito tempo ela acreditou nisso. E que agora, recentemente, ela já tinha meio que, daqui a pouco é isso, me aposentei, sabe? É isso que eu vou ter na vida. Aceitado como verdade. Exatamente. E dela disse, né, que quando ela recebe esse convite pra fazer A Substância, que é um filme que tem tudo a ver, eu acho, no fim, sobre o que a gente tá falando, né, que fala sobre essa pressão estética na mulher, que fala sobre essa concorrência, que fala sobre tudo isso. Ela falou, cara, é isso, né? E ela disse no final aqui, ó, eu não teria conseguido fazer esse filme sem as pessoas que estão comigo há décadas. Todos que me apoiaram, especialmente os que acreditaram, mesmo quando eu não acreditei. Eu os deixarei com algo que acredito ser muito sobre o filme. Uma vez uma mulher me disse, você não pode se achar bonito o suficiente, magro o suficiente, bem-sucedido o suficiente. Você nunca será o suficiente. Mas você pode saber o seu valor se você pôr de lado o medidor de valor. E hoje eu celebro este prêmio como uma marca da minha autossuficiência pelo presente que é fazer algo que amo e ser lembrada de que eu pertenço a algo. Muito obrigada. Perfeito. Nossa, Que forte. nunca imaginei ouvir isso da Demi Moore. Aí tu vai dizer, bom, forte. e vamos tentar traçar aqui uma trajetória dessa mulher, porque assim,
durante anos hipersexualizada como sex symbol ali na década de 90. Aí separou do marido, do Bruce Willis, foi crucificada por isso. Casou com um homem mais jovem, foi crucificada por isso. Separou do homem mais jovem, foi crucificada por isso. Ridicularizada porque estava envelhecendo. E aí agora essa mulher chega e é coroada com um prêmio incrível, assim, super merecedor. E eu lembro dela em filmes incríveis. Ela é uma atriz maravilhosa. Que e não acreditando. Marcaram eu acho uma época, né? Sim, e eu acho que é importante para lembrar mulheres que estão aí, homens também que estão assistindo esse programa agora e dizer, tu tá achando que tu é pouca coisa? Provavelmente tem muita gente na tua volta te admirando muito pelo que tu faz. Mas por que ela achou que ela era pouca coisa? Porque alguém um dia disse e ela tomou como verdade. Imagina todos esses anos. E só antes eu ia puxar esse assunto, mas daí como veio o discurso, fecha todas, né? A questão de nós mulheres, como é difícil, também tem a ver com o que a Bruna falou, como é difícil a gente se colocar vulnerável, sabe? Claro. E eu, com a maturidade, hoje eu consigo me colocar vulnerável, seja para quem for, sabe? No momento que eu estou, eu tô insegura. Eu nunca consegui dizer isso na minha vida. Hoje eu consigo dizer, eu tô insegura disso. Alguém me ajuda a montar isso, eu não sei fazer esse tipo de matéria, vocês me ajudam? Mas vocês acham que isso também não tem um pouco a ver com uma sociedade capitalista, em que todo mundo tem que ser útil? Que parece que quando passa o tempo, tu não saber alguma coisa, tu perdeu a utilidade. Tu envelheceu, tu perdeu a utilidade. Tu tirar um momento para descansar. Tu perdeu a utilidade. Eu acho que tem a ver, Betina, com o fato das pessoas separarem muito razão e sentimento, razão e emoção. Sendo que nós somos isso junto. Não só em casa, mas no trabalho também. E sempre foi colocado como homens seres racionais, mulheres seres emocionais. Então, talvez para o homem é difícil entender quando uma mulher traz um sentimento. Claro. Porque ele não está projetado, a cabeça dele não está projetada para aquilo. E é difícil para a mulher, talvez, coisas mais sérias, um assunto que traz um confronto, porque ela já vai se milindrar, se chatear com aquilo. Ela também não vai, talvez, conseguir ser tão racional. Eu gosto muito da Brené, sabe? A Brené Brown, que a gente já falou, que ela fala do poder da vulnerabilidade. Exatamente. Que é o quê? Quando tu fala, se eu chegar, Juju, eu não tô bem, eu não gostei disso, isso me gerou tal emoção. Talvez a Juju vai se impressionar, porque ela vai esperar uma fala mais de confronto. E ela vai dizer, poxa, eu também então não gostei. Quer dizer, eu falar do meu sentimento vai motivar o outro a também falar o que ele está sentindo. Então, eu acho que está faltando. A gente se tornou muito rígido, muito duro. A gente criou uma casca de medo. Porque eu tenho medo do que o outro vai me dizer, então eu já vou armada, eu já vou dizer que isso, Bruna, que aquilo. falando disso, eu penso muito assim, quando eu era mais jovem. Que, por exemplo, assim, tu ia te relacionar com alguém, tu tava ali com um ficante, alguém assim. Sempre tinha que colocar a postura de que, tipo, não tô nem aí, não quero nada, não sei o quê. Porque senão tô emocionada. Então eu fico pensando, eu sou uma pessoa carinhosa, sabe? E por muito tempo eu esqueci disso. Porque eu vesti essa casca de que não, se eu for legal e carinhosa, vão dizer que eu tô apaixonada e não sei o quê. Porque o homem tem muito isso, né? De, a pessoa é emocionada, a pessoa, já tá querendo casar, sabe? Sim. E às vezes, tipo, tu é assim, tu é uma pessoa carinhosa, tu é uma pessoa legal, tu é uma pessoa... Não interessa se... não quer dizer que eu quero formar uma família contigo. Sim. Eu só tô passando esse momento legal contigo. É o teu jeito de ser quem tu é. E sou intensa no momento. Exato. Isso é muito legal. E tem uma coisa também dessa coisa, né? Se é carinhosa é porque quer casar. As relações não se dão porque as pessoas sentem. As relações se dão porque as pessoas estão trocando num escambo sempre. E não é assim. Às vezes tu só gosta muito da pessoa, tu quer que a pessoa esteja bem, que a pessoa esteja feliz. E tu tá vivendo aquilo ali. Nem tudo é interesse, né? Nossa, Exato. total. E se tu vai virar casamento... Gente, guris, as pessoas não estão nem querendo atualizem, casar. né? Tá? Só pra avisar isso pra vocês, aproveitem. Exatamente. Aproveitem o momento, né? Exato. E, inclusive, de entender que a mulher... a gente tá em 2025, né? Não é toda mulher que quer casar. Não é toda mulher que só vai se envolver se quiser um relacionamento, né, gente? A gente sabe que... E outra coisa, se tratem com carinho, né? O que custa tu cuidar, tu ter um afeto? Isso. A vida já tá tão dura, as coisas já tá tão difíceis, Pelo né? menos quando a gente tá tendo um envolvimento, né? Exato. Vamos se amar, vamos se cuidar. Sim. Mas, gurias, passou voando, né? Já. Inacreditável, né? A gente já chegou ao fim do primeiro bloco aqui do nosso olhar.
primeiro nosso olhar no Multi RS, né? É verdade. A gente fez essa troca aí, nosso primeiro multi... Somos todas multi, né? Todas. A gente tá nesse primeiro programa, mas então não sai daí, que daqui a pouquinho a gente volta rapidinho com mais nosso olhar. Estamos de volta, esse é o Nosso Olhar, todo domingo a partir das 8 da noite, aqui no Multi RS e também TV Cultura. E se tu perdeu qualquer um dos nossos programas, lá no nosso YouTube tem os programas completos numa playlist separadinha para tu maratonar. Eu sou a Juju Macena, estou aqui com Milena Demamã, Bruna Essig e Betina Câmara. E hoje a gente está falando sobre a autossabotagem feminina, por que as mulheres se sabotam. E a gente já tinha dado um ganchinho, né, lá no outro bloco, que é uma coisa que tem tudo a ver com esse processo de autossabotagem, que é a rivalidade feminina. A Bruna mesmo falou, né, é uma coisa, desculpa, é uma coisa que desde o início dos tempos acontece. Eu acho que a Milena também falou uma coisa muito importante, que é uma questão do patriarcado, né? Que é interessante para o patriarcado manter a rivalidade, né? Exatamente, porque tem isso, né? Acho que vale... Tu estava ali dando uma contextualizada histórica, assim, eu acho que é importante, porque o que acontece? Lá atrás, as mulheres estavam em casa, né, cuidando dos seus filhos, cuidando da casa, e aí, por si só, já existia uma rivalidade, porque tu tinha que correr na frente da outra para arranjar marido, né, basicamente isso. Tu tinha que saber manter uma casa arrumada, criar teus filhos, porque senão tu não era digna de ter uma família, né. Depois, quando a mulher começa a sair pra rua, né, pra ter o seu próprio dinheiro, como tu disse, pra, enfim, fazer outras coisas... O sistema patriarcal viu que isso não era interessante para os homens, né? Porque a mulher consegue ter agora tudo o suficiente para ter essa mesma situação de poder, né? A gente fala sobre poder mesmo, de conseguir tocar a sua vida, conseguir ser a chefe de família, porque hoje, poxa, a gente vira e mexe e fala isso, né? O Brasil é um país de chefes de família mulheres, né? E mesmo assim, a gente ainda tem muitas questões de a mulher não ser tão valorizada quanto os homens, seja no mercado de trabalho, seja aquilo que tu falou, de ter 1, 2, 3, 4 turnos, né? E ter que meio que enfrentar isso sozinha, porque uma coisa, a gente fala de sororidade, né? Que é essa, para quem não sabe muito bem, essa questão de a gente se unir como uma irmandade, né? As mulheres se ajudarem, se apoiarem, que é uma coisa que normalmente tu vê os homens fazendo, né? Exato. A gente começa, por exemplo, acho que foi tu que falou, né, Bruna? Lá, quando a gente é criança, todo mundo quer o menininho lá que é mais bonitinho, sabe? E desde criança isso já é incentivado, Mas as próprias mães, eu tô em grupos de mães. A minha hoje foi com o cabelo sem glitter. Eu esqueci de botar o glitter no cabelo da minha filha pro balé e tal. Até entre elas, qual arruma mais? Quem é mãe de menina não tem tanto isso. Mas na menina tem. Uma vai mais enfeitada que a outra. A festa de uma é mais glamourosa que a outra. Parece que na menina sempre existe isso, até entre as mães das meninas, já criando. Claro. E a gente, mãe de menina, já não vê tanto isso. Tu não fica assim, hoje o meu foi com a bermuda do Toy Story, o meu foi com a bermuda do Woody, sei lá, não tem tanto isso. Eu acho, Juju, que assim, a solução talvez para essa rivalidade seria a gente se aceitar como a gente é. Por que existe a rivalidade? Porque existe a comparação. Claro. E vamos dar um exemplo de rivalidade, eu posso dar na minha casa quando eu era pequena. E não vinha do meu pai, no meu caso vinha da minha mãe. Sempre dizer, olha ali, a fulana é mais bonita, a fulana é mais magrinha, a roupa da fulana tá melhor que a tua, o cabelo da fulana é mais bonito que o teu. Aí depois eu cresci, fui pra faculdade, comecei a trabalhar com televisão, eu tava na emissora X, olha ali, a fulana já tá na Y. Aí eu cheguei na emissora Y, a fulana já tá lá, tá voando, fora do Brasil. E isso eu não ouvi do meu pai, de novo, eu ouvi da minha mãe. Então já há essa rivalidade, isso é um exemplo que muitas vezes vem das pessoas próximas a nós, não vem necessariamente do trabalho ou da rede social, vem de pessoas muito na família, próximas né? em casa, te estimulando a sempre
te criar essa noção de que tu não é suficiente. Se eu não sou suficiente, a Betina é, eu vou ter uma rivalidade então com a Betina. É aí que nasce a rivalidade. Quando eu acho que eu não sou suficiente e alguém me mostra, Bruna, tu não é o suficiente, mas a Betina é. Então o que eu faço? Eu quero ser o que a Betina é. Eu quero ter o que a Betina tem. Eu quero me vestir como a Betina se veste. E aí eu e ela, a gente cria essa rivalidade. Ao invés de eu me inspirar na Betina, ou então de ninguém olhar pra mim e dizer que eu não sou suficiente. A pessoa dizer, não, Bruna, tu é suficiente. Tu é suficiente como tu é, Juju. O jeito que tu te veste é o teu jeito, tá tudo bem, tu tem o teu jeito, eu tenho o meu, a gente não precisa ser igual. E que bom que a gente é diferente. Mas só que até... querer encaixar faz a gente difícil, ter né? essa rivalidade. Mas no momento que... Isso que eu vou falar, eu fiz comigo mesma quando eu comecei a perceber, né? Esse sentimento de rivalidade que todas nós temos. É a gente ter uma força maior para desconstruir tudo isso, que sabe? não é fácil, que leva tempo. Desde que a gente tinha o podcast, né, Betina, até um outro programa que eu tinha de empoderamento, eu aprendi tanto, mas tanto, sabe? Que eu comecei a olhar para mim e dizer, opa, o que tu tá olhando de... o que tu tá julgando aquela mulher? Milena volta, então, todo dia, até hoje... Hoje tá bem menos, mas eu desconstruí de mim. Anos desconstruindo. É que hoje é uma vez que outra. Né? Menina, que sentimento é esse que tu tá tendo? Tu tá com inveja? Por quê? Pá, é uma sessão de terapia comigo mesma. Uma autoterapia. Por que tu tá tendo? Por quê? O que tu admira nessa pessoa? Sim. Que tu acha que tu não tem. Que legal, então tenta aprimorar isso que tu admira tanto nessa pessoa. E não fica com esse sentimento. Então, é todo dia uma desconstrução, sabe? A gente, já que a sociedade colocou na gente, a partir de agora, o que a gente vai fazer com isso? Fácil não é fácil, né? Que nem até a Bruna falou também numa parte, a gente tem que correr milhas para chegar, de repente, no ponto que os próprios homens, os homens já foram criados jogando futebol, é parceria. É time, né? É time, vamos lá. Foram criados também a gente dança balé, concorrência, disputa. A gente é criado também. E sabe que eu observo muito essa questão dos jogos, tanto que para mim, assim, ó, se um dia, não sei se eu ainda vou ter filhos, mas se um dia tiver uma menina, eu já vou botar no futebol ou algum jogo coletivo, assim. Porque nos torna muito mais forte, sabe? Coisa de time de esporte. Tu cai, eu vejo as meninas que jogam futebol, tem várias que eu conheço que já estão quase no profissional, já menina desde pequeno, ela cai, se machuca, já se levanta, já vai, ela vai se tornar uma mulher que ela não vai se abalar tão fácil, que nem nós fomos criadas a nos abalar, a ficar muito magoada, tipo, passa pra próxima, sabe? Virou a página. Isso eu também essa objetividade que foi ensinada também. Mais pro homem, né? E a gente tem que talvez pegar isso de positivo. Até em questão do trabalho, a gente se abala muito. Eu acho que nesse aspecto eu tive mais sorte que vocês, então, gurias. Porque eu tive uma criação, a minha mãe me criou sozinha, mas muito objetiva. Até demais. Né? Assim, porque na ideia de que não tem tempo, vão te cobrar mais, tu é uma menina preta, vão te cobrar mais por isso, tu vai ter que fazer mais vezes, é assim e tu vai ter que se adaptar. Tu não tem tempo. A primeira vez que a minha mãe disse seja forte, eu tinha 4, 5 anos. Imagina. Então, é uma coisa muito... Então, essa coisa de se levantar da volta por cima é meio que uma coisa... E que eu percebo muito claramente... tem muito a ver, Betina, com a questão racial também. Tem a questão racial, né? Hoje em dia, eu vejo... No Natal, eu estava com a família, e aí a neta da minha prima caiu, e ninguém foi lá recolher ela. Mas todo mundo disse, opa, não foi nada, levanta e vamos lá. Porque é uma coisa muito da cultura da minha família mesmo, de tipo... E a minha mãe tinha um agravante, eu acho que ela tinha muito claro na cabeça dela que eu não tinha irmãos, o meu pai não estava presente, ela não podia criar uma princesa. Não, ela fez por ti, ela né? Tinha que ser uma... eu tenho que criar um protótipozinho de uma guerreira. Então, pega e vai. Né? Eu não frequentei o balé, eu não fui pro futebol, mas tinha essa criação muito no sentido de pega e vai. Mas tem uma coisa que é muito forte na minha família, que eu lembro de desde muito pequena conversar com a minha mãe, que era a preocupação com o que os outros vão pensar. E quando eu fui pro meu processo esse de empoderamento, quando chegou um momento desse processo que eu percebi uma solidão muito grande.
que eu consegui ressignificar em solitude. E eu acho que o meu recado é muito no sentido de, às vezes, dependendo de onde tu tá na sociedade, de como tu é rotulado na sociedade, o teu processo de empoderamento vai ser muito solitário. Porque tu vai ver o teu valor onde ninguém mais vai ver. É total solitário. E tu vai ter que dar um jeito de... Vai lá e faz. Porque como assim, eu já ouvi de pessoas muito surpresas, eu acho que uma vez conversei com a Milena, eu estava num grupo, num retiro, e eu estava ali brincando, e brincando com a criança, e brincando não sei o quê. E aí tinha uma mulher, padrãozona, mulher linda, rica, Padrãozona. Padrãozona. mas assim, padrãozona, loirona, alta, siliconada, tudo, e carros e dinheiro. Ela era ela era vista. Ela era E preenchimento. Não, ela era vista como alguém, socialmente, como alguém mais bonita que eu. Ela era mais rica que eu. Ela tinha um marido, ela tinha Mas tu filhos. vê, é aquilo que E a gente ela falou da olhou pra comparação. mim, ela olhou no meu olho e disse: como é que tu consegue ser tão feliz assim? Mas essa mulher, ela estava chateada assim comigo. Ela estava chateada com a minha felicidade. E foi as pessoas me perguntam, não ficou horrorizada, chocada? Eu digo, cara, eu fiquei com pena dela ser tão infeliz com tanto. E era uma pessoa que talvez tivesse tudo, mas só dinheiro, né? Não tinha as outras coisas. Mas eu também fiquei pensando assim, foi um momento que eu entendi que sim, eu estar confortável com quem eu sou, sabendo de todos os defeitos, ia incomodar muita gente, e tudo bem. É um processo dessas pessoas. Que esse meu processo de empoderamento era, assim, solitário, e que eu poderia escolher para que lado eu ia. E eu escolhi para o lado de me sentir feliz assim, e não precisar da aprovação dos outros. Então, eu acho que quanto mais tu consegue se desvencilhar disso, de não precisar da aprovação dos outros, entender que tem gente que não vai conseguir te aprovar, e tudo bem, é um processo dela, e tu seguir o teu passo, assim. Acho que é muito por esse viés. E eu acho, assim, que isso que tu tá falando também, e a gente vê como é importante a questão da sororidade, sabe? Eu também, assim, há, sei lá, uns 10, 15 anos, eu tive um grupo de mulheres, um outro programa que a gente fazia, e, cara, eu aprendi tanto com essas mulheres. Assim, de aprender coisas o que é sororidade, coisas que eu não sabia, aprender momentos que eu tava sendo machista, porque eu já fui muito machista. A gente, na sociedade que a gente vive, ainda hoje, ninguém nasce desconstruído. A gente entende que as novas gerações estão se desconstruindo. E eu acho que, de um tempo pra cá, se tem ficado muito, parece que é feio tu dizer que tu não sabe, e tu ter humildade pra querer aprender, sabe? Porque, cara, ninguém vai te ensinar tanto e ninguém vai te acolher tanto como outra mulher. Outra mulher, com certeza. Porque pode ser o homem mais feminista que não, tu mas tiver. Tanto é que esses dias eu perguntaram, tinha uma postagem assim, quem é o teu Celton Mello? Que quando a Fernanda Torres ganhou o prêmio, né? O Celton tava... O Celton era no Brasil inteiro, assim, né? E mineiro, os mineiros são muito fofos sempre. E aí eu lembro que eu mandei a postagem para algumas... E aí, automaticamente, foram mulheres, assim. Eu tenho um grupo de amigas que elas pagaram terapia para mim. Que elas chegaram bem, elas não se afastaram. Eu estava tão insuportável que o mais fácil era se afastar de mim. E elas, mesmo ali, elas viram a minha essência e disseram, B, vem aqui que eu acho que isso aqui vai te ajudar. Sabe? Cara, e isso pra mim é só mulher que faz, isso cara. que eu ia dizer uma coisa, gurias. Né, nós que passamos por esses processos de desconstrução, quando a gente se desconstrói e a gente se abre assim para olhar outra mulher com um olhar, como é que eu vou dizer, com benevolência, assim, sabe? Porque tu desconstruiu, tu tirou aquela casca Tu que foi entende, imposta, às vezes, o que tá rolando, várias né? coisas, até quando tu te pensa assim, que uma pessoa que tu admira muito, né? Em todo sentido, sei lá, físico, de trabalho, tu admira, assim, tu consegue olhar com aquele olhar terno, sabe? E tu realmente fica feliz por essa mulher, sabe? E daí isso é um imã para amigas verdadeiras. Exatamente. E quando tu tem as amigas verdadeiras, ninguém te derruba. Eu sempre digo, certeza. mulheres, tenham até amigas me arrepiei mulheres. toda, assim, olha, hoje eu posso dizer assim, eu já fui meus 20 anos lá, eu tinha incontáveis amigas, amiga de festa, né?
Mas hoje, com 40, assim, eu conto numa mão, mas sabe aquelas amigas... Sim, vão pra guerra contigo. Aquelas amigas, assim, ó, que te conhecem o teu lado ruim, teu lado bom, e estão lá contigo, te admiram igual. Mesmo mas até isso, de tu poder mostrar o teu lado ruim. Isso, sabe? Pra concluir. E isso nos deixa muito mais seguras na vida. Com certeza. Gente, às vezes eu sei lá, se eu tô insegura com alguma coisa de trabalho, com alguma coisa que aconteceu, eu só lembro que eu tenho elas, né? Sabe? Sabe? Pode ter a tua família, tudo, mas quando tu lembra que tu tem aquelas tuas amigas, é uma fortaleza. A gente sente tão forte que nada nos derruba. Então, essa sororidade, assim, eu tô dizendo na raiz mesmo, sabe? Que seja com uma pessoa, com uma outra mulher. Sou a sociedade geral. Não é. Mas, assim, se tu tem essa conexão com outra mulher, né? Com uma amiga verdadeira, tu já é muito mais forte. Sim. Mas isso é uma caminhada, não é? Sim, é uma construção. Claro, é uma construção, gente. É construção. E uma amiga, às vezes, que vai te dizer, cara, tu tá louca? Que eu acho que é verdade, né? Exatamente. Dizer, não, tu tá maluca, tu tá, né? E essas amigas que te veem, às vezes a pessoa ela é em potência, mas ela não está conseguindo exercer na realidade, por inúmeros problemas. Sim. E tu tem uma amizade que te vê quem tu pode ser em potência e torce para que tu consiga se ver assim também, eu acho que é a maior riqueza que tu pode ter na vida. Isso que vocês estão falando, acho que é só rapidinho, Juju. Eu acho que é a base que vocês estão falando, né? No caso ali, a Milena falou de uma amizade. Mas, por exemplo, no teu caso, acho que a tua mãe foi muito essa figura de amiga, de mulher amiga, né? Então, vocês falaram, como eu já vou mais para esse lado da família, né? Não vou entrar em filhos, mas assim, ter também essa base em casa. A Juju falou, essa geração vem mais desconstruída, sim, mas por quê? Porque nós que estamos gerando essa próxima geração, estamos desconstruídos. Então, para eles, nem vai ser necessário desconstruir, porque o que a gente desconstruiu para eles já é o normal, entende? Eles não vão entender. Por isso que a base, seja uma amiga, seja uma mãe que te disse, vai lá, levanta, vai na raça, seja... Por isso que a base, se tu é referência na vida de alguém, como amiga, como irmã, como mãe, se tu é essa referência... seja uma boa referência. Ou se tu precisa desta referência, busque uma amiga. Talvez busque se tu não teve, como eu em muitos casos não tive. E eu acredito sim que nós, enquanto... quando a gente tem uma família, quando a gente tem um lar, a gente deve se esforçar para ser essa referência. Porque eu amei quando tu falou, Bettini. Eu, apesar de me engajar muito, nunca tinha visto dessa forma. Tu vê, tu mesmo não sendo mãe, tu falou... é um projeto. Então, é um projeto. Então, a família também é um projeto. Então, se tu é amiga, ou se tu é chefe da casa, ou se tu é mãe, entenda que tu é referência também na vida de alguém e não negligencia isso. Porque a pessoa que está vindo depois de ti vai poder ser uma potência muito grande por causa do que tu gerou nela. E essa minha relação com a minha mãe, ela me criou na ideia de... Eu lembro de eu ter 5 anos, ela ter que se ajoelhar na minha frente para explicar uma situação muito complicada que a gente estava passando, como a primeira vez que eu fiquei sozinha em casa, eu tinha 4 anos. E ela teve que me explicar isso. E eu lembro disso. E assim, não foi uma relação perfeita. Sim. Eu falhei com ela falhou comigo, mas também eu estou no momento de ter um processo de sororidade com a minha mãe. Sim. Que é um troço muito louco, assim, também. Sim. De tu humanizar aquela figura que, tipo, a minha mãe, com certeza, ela ter me feito uma mulher forte. 50% da mulher forte que eu sou hoje é a minha mãe. Mas os outros 25% que eu estou me tornando, para fechar esses 75%, tem a ver com muita terapia para desfazer coisas que eram crenças dela. E que ela tinha porque era o que ela podia ter. Que ela errou sem querer errar. Mas ela ensinada assim, eu fui uma pessoa que eu não fui planejada na vida da minha mãe, mas ela foi uma mulher que ela se puxou muito para dar conta de me dar o melhor dentro da estrutura que ela tem. E ela sempre foi verdadeira contigo. Porque tu imagina ela parar na tua frente, tu com 4, 5 anos, e tratar um assunto difícil contigo. Deve ter sido difícil para ela. Mas ela foi honesta contigo. Ela foi honesta. Isso é outra coisa. A verdade nas relações. Claro. A transparência. Eu sou, assim, uma defensora, eu levanto a bandeira da verdade em todas as relações. Relações mãe e filho, relação trabalho, relação amizade. Se tu errar, é normal, mas admite, eu errei, eu falei mal de ti, eu fui desonesta, eu falhei, me perdoa.
Porque se não tem verdade, aí é pior ainda. Então, em qualquer relação, né, Gurias? Não, só que tem assim, a verdade tu como um entende que pilar, né? a gente sabe, a gente convive com homens, a gente sabe que o homem também gosta de uma fofoquinha, que não sei o que. E Somos homem, quando todos dá pra seres ser humanos. fofoqueira, é pior que a mulher. Pior que a mulher, É, exatamente. sim. Mas assim, outra coisa, uma coisa que eu cheguei a falar em algum momento da minha vida é, eu tenho muito mais amigo homem, porque é muito mais fácil também. ter amigo homem. Eu já falei ouvi também isso. Todo mundo já falou, né? E é uma outra coisa que é colocada na nossa cabeça e alimenta a questão da rivalidade, né? Sim. Não, pra ter amizade sincera tu vai confiar no homem, porque mulher não dá pra confiar, porque mulher quer isso. E o cinema também, a cultura pop, de uma forma geral, Sim. faz com que essas coisas fiquem mais entranhadas na gente. A gente pega, por exemplo, clássicos dos anos 2000, Meninas Malvadas. Sim. É aquilo. São as gurias que são populares, que são padrão, que todo mundo quer ser igual, que disputam pelos caras mais bonitos da escola. Então, assim, né? Uma fica sacaneando a outra. Gente, ali nos anos 90, 2000, todo o cinema era esse. Era bem assim, todos. Tem, inclusive, eu até vou pegar o nome aqui que eu sempre esqueço. Teste de Bechdel. Vocês já ouviram falar nesse teste? Não. É incrível, tá? Talvez vocês já tenham ouvido falar, mas não saibam o nome. É um teste que foi feito por um cartunista que lá nos anos 80, que ele, como uma crítica a Hollywood, porque ele falou assim, cara, vamos pegar então os filmes e vamos pensar assim, quais desses filmes tem duas mulheres ou mais que tenham um nome, que tenham diálogos entre elas, mas que nesses diálogos elas não falem somente sobre outros homens ou sobre relacionamentos amorosos. Então, assim, tem obras muito famosas e muito cultuadas que não passam nesse teste. Sim. E disso surgiu toda uma... Tem alguns lugares do mundo fizeram, inclusive, um selo para dizer que esse filme passou no teste. Né? Que pode parecer uma coisa boba, mas querendo ou não, a gente cresce... Assim, a gente é formado um pouco pelas coisas a cultura que a gente pop vê. tem muita importância nisso. Né? Olha as princesas da Disney, né? Estão fazendo um estudo que as princesas da Disney não tinham amigas. Não, Sim. tu pega Enquanto a os Cinderela. príncipes tinham. Exato, tu pega a Cinderela. A Cinderela, ela é uma órfã, né? Que ela mora numa casa onde a madrasta... Com as outras filhas. Exatamente. A madrasta concorre com ela e faz as filhas concorrerem entre si pra ver quem consegue o príncipe. A Branca de Neve. Sim. A Rainha Mal, o que ela é? Ninguém é mais linda do que eu. Sim. Então, E essa coisa também, né? ninguém conta por que a Rainha Má se tornou má. Por isso que eu adoro Malévola. Porque a Malévola, vou dar um spoiler, quem não assistiu, vá assistir. Ela diz, o amor verdadeiro às vezes vem de uma amizade. Exato. Mas né, é gente? exatamente E é isso. isso. Há poucos dias eu falei com uma menina maravilhosa, vou falar a Pietra. Ela é minha professora de dança, uma menina negra linda, estudante de fisioterapia, maravilhosa. E ela passou por uma situação meio chata aí. E aí a gente sentou para tomar um café e eu disse para ela, Pietra, tenha amigas mulheres. O amor da vida da gente, muitas vezes, são outras mulheres. E não estou falando de relações homoafetivas. Não. Eu estou falando de amizade. E não quer dizer que tu não vai namorar, tu não vai... Mas é que os homens talvez não consigam... Às vezes, as amizades femininas nos ajudam a conseguir nos relacionar com outros homens. Sim. Porque às vezes os homens estão com umas coisinha tão complicada que tu pega um print de uma conversa com eles e joga no grupo de amigas e diz assim, é possível? É tolerável? Vamos analisar. Me ajudem a analisar essa Mas eu acho situação. que isso, eu tenho visto muito as pessoas falando sobre isso, né? Que o amor da tua vida pode ser uma amiga, pode ser um amigo. Que a gente pode se achar com isso. Porque, pô, ao longo da vida, pensa em quantas relações relações afetivas, né? Que envolvam um relacionamento, enfim. Tu acaba e começa, né? Quanta gente entra e sai. E quantos amigos, né? Muitas vezes tu carrega a vida inteira. Ou também, outra coisa que não se fala, eu acho que vale um tema, porque a gente tá chegando ao fim, vale um tema para um programa, sobre as amizades em si. Quantas vezes tu acaba uma amizade e ninguém fala sobre tu viver o luto que tu viveria se fosse amizade. Uma relação, sabe, sexual, enfim, uma relação romântica, né? Porque às vezes a gente fica de luto, né? Eu tenho certeza que aqui todo mundo já se distanciou de alguma amiga e tu sofreu. Eu passei por uma situação, uma vez que eu fiquei muito tempo sem entender o que estava acontecendo.
E eu demorei pra entender que eu tava sofrendo um luto dessa relação que não existia mais, né? E por que a gente não pode falar sobre isso também, sabe? Sim. Por que isso não é importante? Porque eu acho que até isso é colocado numa caixinha de coisa de mulherzinha. Ai, mulher não consegue ser amiga mesmo. É isso que dá. Não dá pra trabalhar com mulher. Não Muita dá pra mulher isso. junta dá problema. Exatamente. Quem nunca ouviu essa frase, né? Nossa, exatamente. Mas deixa eu só... Só pra completar. Não, porque eu não parei de pensar que tu falou desse teste aí de filmes, tá? E eu falo uma coisa que tu vai ficar chateada. Ai, meu Deus. Vai falar de quê? Tu ama o Sex and the City. Sim. Gurias, hoje eu não consigo assistir Eu nunca Sex and the consegui City, assistir. porque o tempo todo elas pensando nos homens, na vida, nas funções. A própria, como é que é a principal que Carrie escreve? Bradshaw. Tipo, uma mulher maravilhosa que ela fica usando um cara ridículo que eu ia usar uma palavra que não pode usar na TV, mas que tá nem aí pra ela, né? Sim. Então, hoje, de repente, quando eu era adolescente, eu até via e achava legal. Hoje eu não consigo Eu assistir. vejo nunca hoje Me consegui, gente. irrita. Eu também não. gosto de ver Eu acho hoje muito fútil. porque me tem a nostalgia de Sim. quando eu era adolescente. E, mas óbvio, eu vejo, tipo, xingando Mas, elas. gente, entendeu? É que era da época, era da realidade também. Gente, o que era, como se fosse a primeira vez do Adam Sim. Sandler. Pelo amor de Deus, gente, ele se apaixona por uma mulher que não tem memória e casa com ela. Sim. Gente, se isso não é um filme que pelo menos envelheceu muito mal, E eu amava. Eu vou ter que assistir de novo agora. Porque eu não amava. lembro dos detalhes. A gente vai ter que fazer, talvez aí mais perto do Oscar, vamos pra aproveitar o momento. Quero, A sim. gente faz um falando, né, dos filmes Dos que filmes. não envelheceram. Aí eu vou Filme, assistir de novo. série, Vou assistir de exatamente. novo. Mas, gente, mais um programa maravilhoso. Amei o nosso papo, como Eu sempre. também. Domingo que vem a gente tá de volta. Inclusive, você que tá nos assistindo, daqui a pouco quer sugerir algum tema, né? Manda uma mensagem pra gente. A nossa rede social sempre aparece ali na tela. Ou também comenta lá no YouTube, que a gente vai adorar saber o que vocês estão pensando, as sugestões de vocês. Enfim, um excelente final de domingo pra todo mundo. Bruna, Betina, Milena, muito obrigada. E a gente se vê domingo que vem. Beijo! Tchau.